Olá, bem-vindo ao oitavo podcast da Neuroconciliare, o Minuto Neuroconciliare. Hoje estamos aqui com Marcos Alessandro e vamos falar sobre a questão do sono. Então, Marcos Alessandro, você já escreveu livros sobre sono, artigos, e a Clínica Neuroconciliare atende pessoas com dificuldade de aprendizagem. Qual a relação disso? Certo, aí boa tarde, boa noite para quem nos ouve. E vocês estão vendo aqui de fundo, a gente está com a nossa rádio web. Procura lá, clica, baixa o aplicativo e escuta um pouquinho. Esse aqui é um dos sons, esse som é da... Olha lá. Olha aí, tá passando as músicas. As músicas elas são muito ecléticas, atende todos os gostos, mas aí você consegue ter um sonzinho enquanto tá dirigindo o teu carro, tá em casa fazendo as coisas. Põe lá, acessa na web, através do QR Code nossa rádio, tá bom? Então, Inês, você me pergunta sobre a relação, do sono com a aprendizagem. Tem tudo a ver. Então, conta pra gente. Tem tudo a ver porque quando a gente vai dormir, a gente vai guardar tudo que a gente já viu durante o dia. Então, se a gente vai guardar tudo que a gente já viu durante o dia, significa que o que eu passei na escola, eu também vou guardar. Mas aí eu preciso de outra coisa, que são as emoções. Porque a gente só aprende com emoção. Então, se a criança está na escola e ela tem emoção naquele processo de aprendizagem, ela vai guardar com maior ênfase essa informação. Por quê? Porque tem neurotransmissores que nos ajudam a seguir. Isso que é interessante. Neurotransmissores, que é a comunicação entre um neurônio e o outro. Então, os neurotransmissores estão juntinhos, mais ou menos assim. Esse daqui, libera substância para esse receber. Então, quando essa transmissão acontece, isso é o pensamento, isso são as emoções passando por ali. E quanto mais emoção tiver, um neurotransmissor, ele cola nessa informaçãozinha que vai da memória recente para a memória de longo prazo. E isso só acontece quando a gente está dormindo. Então, dormir é importante para que a gente ratifique memória. Se a criança não tem horário... Interessante isso, viu, Inês? Se a criança não tem um horário regular de dormir, ela vai ter dificuldade na aprendizagem, porque outras substâncias estão sendo liberadas para que ela durma. Então, essa é a principal ideia. É preciso realmente dormir para aprender. E é preciso sonhar para aprender? Sim, como a gente falou, a gente dorme. A gente tem dois estágios de funcionamento de quando a gente está dormindo. O primeiro estágio é chamado não REM, que tem níveis de aprofundamento, o nível 1, 2 e 3. E depois tem o estágio REM, que são os estágios dos movimentos rápidos dos olhos. Nessa fase, há uma concentração maior dos sonhos. Então, os sonhos fazem com que as pessoas ratifiquem a memória. Então, é preciso sonhar para aprender. Esse processo do distribuir, a transmissão dos neurotransmissores, de um para outro, essa comunicação, aí é a efetivação do pensamento. Então, o pensamento acontece nessas sinapses, nessa transmissão de comunicação entre os neurônios. E sim, a gente precisa dormir, sonhar para aprender.
E quantas horas uma pessoa precisa dormir para poder se restabelecer, ter um dia de qualidade? Aí é bem delicado, porque cada etapa da vida existe uma quantidade específica de horas. Um recém-nascido, por exemplo, ele precisa de mais ou menos aí de 16 a 18 horas por dia. O dia tem 24 horas. Então, ele precisa de 16 a 18 horas em média, né? Por quê? Porque ele está crescendo. O fato de crescer faz com que ele se organize. O organismo vai se moldando para estar para as 8 horas, que geralmente a gente dorme. Entre 7, meia, 8 horas, né? Esse é o ideal aí. Então, crianças recém-nascidas por essa quantidade de horas. Aí você vem, crianças até a parte adolescente vai de 10, 12 horas até 9 horas. Os adolescentes, principalmente, que precisam aí em torno de 9 horas de sono, porque ele está com o seu relógio biológico mudado. Então, essa questão do adolescer, não é? Do sair da fase infantil para a fase adulta, mas não é adulto. O corpo está todo preparado para a reprodução da espécie, mas ele não está preparado mentalmente, né, para esse compromisso. Então há uma confusão aí, uma troca de horários. Então os adolescentes ficam mais acordados no tempo da noite e madrugada, também com o uso desses equipamentos eletrônicos, e ele troca o dia pela noite. E isso prejudica ele na escola, porque se ele estuda de manhã, se ele está no ensino médio, por exemplo, ele está com o quê? Com 15, não é isso? 15, 16 anos, ele termina basicamente com 17 anos, 16 para 17 anos no ensino médio. Então essa idade faz com que ele não aproveite muito se ele passou a noite no celular. O que é que vai acontecer? Vai chegar na sala de aula e vai dormir na carteira. Ele não vai conseguir captar o que o professor está dizendo, porque ele ainda estão com os neurônios lentificados, eles não dormiu ainda direito. Então vai ficar fadonho, vai ficar chato e etc. Ou seja, nem dormiu, né? Nem dormiu. Pois é. E então, uma criança, né, dos seus 5, 6 anos até os seus 11 anos, quantas horas de sono? Também 9 horas? Então, quando a gente passa do recém-nascido, em torno de 16 horas aí para um pouquinho mais, essa criança, ela vai para 14 horas, sabe? Depois dos 2 anos, aí 1 ano, 3 anos, 14, 12 horas. Mais de 10 horas precisa de dormir. Ou seja, então, o tempo de sono vai diminuindo a partir do momento que a gente vai crescendo. Exatamente. Ou melhor, crescendo e também se desenvolvendo, né? Enquanto ser humano. Certo. Por quê? A gente cresce dormindo, né? Porque é transmitido aí o hormônio do crescimento, que é o GH. Então, a criança, ela dorme e acorda grande. Então, cada fase da nossa vida, recém-nascido, infância, adolescência, adulto e idosos, tem fases e quantidades de sonos diferentes. E tudo isso tem a ver com o processo de ratificação de memória, do que a gente conhece, do que a gente aprendeu. Então, pai e mãe, lembrem-se, é preciso dormir para aprender. A criança tem que ter rotina. Ela não tem que ditar a rotina da casa. É isso que eu ia falar agora, porque estamos chegando ao final desse nosso momento neuroconciliar
Para fechar, então, o que é importante que a família faça para que essa criança durma bem, com qualidade, para ter um bom aproveitamento na escola, para ter um bom crescimento, né? Para ter um bom desenvolvimento neuronal, ou seja, um bom neurodesenvolvimento, né? Então, o que é preciso que pai e mãe faça para que o sono seja algo de qualidade, para que essa criança tenha saúde? É bem interessante isso, porque a rotina da criança é muito importante. Por exemplo, 9 horas da noite é um horário adequado para você já ir colocando sua criança para dormir. Antes disso, umas 2 horas antes, ou seja, estamos falando de 19 horas, vai preparando a criança para dormir. Vai fazendo pijaminha, ela jantou, fez atividade da escola, vai colocando pijaminha se tiver o hábito do pijama, vai diminuindo as luzes, porque a ausência de luz libera a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, pijama, vamos escovar o dente, mas tudo de uma maneira lúdica, tudo de uma maneira engraçada. Porque a criança precisa entender que naquele horário ela vai ter que se preparar para dormir. Porque se ela não dorme, veja, uma criança, o cérebro dela é como se fosse um papel em branco. Se ela tiver estímulo, ela vai querer o estímulo. Se o pai começar a brincar com ela depois que chega do trabalho às 10 horas da noite, ela vai querer o pai para brincar. Ela vai querer a mãe para brincar. Ela vai querer tudo para brincar. Só que aí ela está desregulada, porque como ela aprende dormindo e sonhando, as horas que ela não dorme, fica em déficit, né? Fica faltando. Sim. Ela não consegue ratificar as memórias. E aí pode gerar alguns comportamentos de sonos ruins, porque ela não solidifica a memória. Né? Então ela pode acordar várias vezes, ela pode fazer xixi. O xixi já é um dos transtornos do sono, que é a enurese. Mas ela acaba com o crescimento da criança. Mas quando ela emocionalmente não está equilibrada nas suas fases psíquicas, porque tem a fase psíquica, né? A fase da criação e do desenvolvimento da personalidade da criança, que é tudo junto. Então, ela vai dormir cheio de emoções. Provavelmente vai sonhar. Essas emoções podem se transformar em alguma coisa ruim. E aí ela acorda chorando, ela grita, ela sai andando, ela fala, dormindo. Então, ter rotina é importante. 9 horas é o pico da melatonina, que é a substância do sono. Então, prepara a tua criança para dormir. Das 7h30, depois que der a jantinha dela, 7h30, vai para diminuindo luzes, vai botando pijama, vai escovar o dentinho dela. Se vocês são religiosos, faça a oração junto com ela, para ela saber que vai dormir. Porque a criança tem o ritmo do adulto. Se o adulto não coloca limite, quem vai colocar na criança? Então é importante sim que ela tenha limite e rotina. Isso é importante. Horário para dormir e horário para acordar. Certo. Então, a rotina do sono ela é extremamente importante. Muito. Que bom. Então, muito obrigada, Marcos Alessandro, por essas suas contribuições. Chegamos aqui ao final de mais um Minuto Neuroconciliare. Você quer dar o seu recado final? Sim. Acompanha a rádio, né? A gente começou com ela, tem umas músicas bacanas, acompanha a rádio. Nesse QR Code aqui, aproxima e já está aí acessando, tá bom? É isso. Bom sono para sua criança e bom sono para você. Até logo. Tchau, tchau.